Este episódio é um oferecimento Galápagos Jogos e BG Express. Oi pessoal, eu sou o Lucas Andrade, o Luquita, e neste episódio de Tutorama eu vou ensinar a jogar Takenoko. Dessa vez eu vou fazer um episódio um pouquinho diferente. Você sabe que o Tutorama eu foco principalmente nas regras. Antes a gente vai dar uma olhada rápida nos componentes, porque a edição de Takenoko, belíssima como sempre. Aí sim nós vamos para o passo a passo das regras e no final eu ainda volto com algumas considerações finais, ok? Bom, então vamos dar uma olhada rápida nos componentes de Takenoko. Belíssima ilustração da capa, já o Pandinha, uma das figuras já mais queridas do mundo dos board games. A produção é a mesma qualidade que foi feito lá fora, a Galápagos apenas traduziu. O manual, uma pequena história em quadrinho, o background aí do que acontece. Um manual super simples. Takenoko é um jogo muito simples, sem maiores dificuldades no manual. O insert cor-de-rosa já bem característico. Os tabuleiros individuais de cada jogador, com espaço para a gente colocar os discos de ações, as canaletas de irrigação, as melhorias. Os bambus aqui vão na pancinha do panda. As peças de bambu, as três cores, rosa, amarelo e verde. As peças de melhoria, eu na verdade ainda não, isso aqui não está na melhor arrumação do insert, eu simplesmente acabei de abrir a caixa e destacar os tokens, né, os tiles de terreno. O tile principal, a fonte. Os demais tiles de terreno, nas três cores principais. As canaletas de irrigação. E claro, os personagens principais. O nosso amigo jardineiro. E o sempre faminto panda. Agora a gente vai dar uma olhada como é que se joga rapidamente Takenoko. Para uma partida de Takenoko, nós começamos colocando a peça especial da fonte no centro da mesa e colocamos a miniatura do panda e do jardineiro na fonte. Misturamos os outros terrenos e os deixamos na mesa formando uma pilha de compras. Montamos uma reserva com as peças de canaleta, os bambus de cada cor e os tiles de melhoria separados nos seus três tipos. Deixamos a carta do imperador separada do baralho e embaralhamos os três tipos de cartas separadamente, formando três pilhas distintas. Cada jogador recebe um tabuleiro individual, duas fichas de ação e uma carta de cada tipo. O jogador mais alto começa a partida. No seu turno, você pode realizar duas dentre 5 ações. As ações que você realiza têm de ser diferentes uma das outras. Uma das ações que você pode realizar é comprar terrenos. Você compra 3 terrenos da pilha de compras, escolhe um deles e devolve os outros 2 na ordem que você quiser, na parte de baixo da pilha de compras. O terreno comprado deve ser imediatamente colocado em jogo. Existem 2 regras principais. Um terreno pode ser colocado adjacente à fonte, ou deve ser colocado adjacente a 2 terrenos que já estejam em jogo.
Por exemplo, esse tile aqui de terreno pode ser colocado aqui porque é adjacente a 2 terrenos já em jogo. Claro, obviamente ele pode ser colocado adjacente à fonte sem problema. Ele não pode ser colocado, por exemplo, assim. Mas ele está adjacente a apenas um terreno. A outra ação possível é pegar uma canaleta de irrigação, que você pode guardá-la em seu tabuleiro individual para usar posteriormente, sem custo de ação. Ou você pode colocá-lo em jogo imediatamente em uma das arestas de um hexágono. As canaletas são sempre colocadas nas fronteiras entre 2 terrenos, formando uma rede que deve sempre partir de um canto da peça especial da fonte. É através da canaleta que nós irrigamos os terrenos. Os terrenos que são colocados adjacentes à fonte já são irrigados automaticamente. A partir do momento que a gente monta uma rede de canaletas e um terreno é irrigado pela primeira vez, como por exemplo esse aqui, um bambu da cor respectiva do terreno floresce. Esse terreno não está irrigado porque essa canaleta está tocando o vértice do hexágono. Eu preciso de uma canaleta tocando a aresta do hexágono, aqui ou aqui. O bambu cresce quando o terreno é irrigado pela primeira vez. Uma canaleta colocada aqui faria que esse terreno florescesse bambu. Mas esse aqui já tem. Alguns tiles de terreno já vêm com uma melhoria do tipo tanque. Esses terrenos já são irrigados automaticamente. Quando você coloca em jogo, você já coloca um bambu em cima. A outra ação é mover o jardineiro. O jardineiro pode se mover em linha reta, qualquer distância, desde que ele não passe por espaços vazios, ou seja, ele tem de passar pelos terrenos. Ele pode vir por aqui, por exemplo, aqui é uma linha reta. Ele pode vir para cá, uma linha reta. Ele pode vir para cá, uma linha reta. Ele não vai poder daqui sair para cá, ok? E quando o jardineiro termina em um terreno, floresce um bambu naquele terreno. E o mais interessante, floresce bambu também em todos os terrenos adjacentes da mesma cor. Numa situação em que um terreno já tivesse 4 peças de bambu, 4 é a altura máxima. Então, nesse caso, respeitando a altura máxima, esse terreno aqui, o bambu, não cresceria mais. Detalhe importante é que nunca cresce bambu em terreno que não é irrigado. Não basta mover o jardineiro. Se não tiver água para o terreno, o jardineiro não vai fazer milagre. De modo similar como você moveu o jardineiro, você também pode mover o panda. Essa é uma das outras ações disponíveis. O panda também se movimenta em linha reta. Então ele pode vir aqui. Vou deixar ele perto do jardineiro, já que eles têm um caso de amor. E o que o panda faz quando chega num terreno? Come um pedaço de bambu. Esse pedaço de bambu que foi comido é colocado na pancinha do panda, no seu tabuleiro individual. Claro que se você mover o panda para um terreno onde não haja bambu, não há o que comer. Outra ação possível é comprar uma carta de objetivo, do tipo que você quiser, panda, jardineiro ou terreno, e colocar na sua mão. Vale lembrar que em Takenoko você movimenta o panda, o jardineiro, e você coloca terrenos para respeitar padrões das cartas. Então, por exemplo, você quer que o panda tenha devorado isso aqui no seu tabuleiro individual. Você quer que o jardineiro tenha esse padrão aqui. Você quer que os terrenos tenham essa disposição. Cada jogador vai lutar para deixar o tabuleiro, o jogo, do seu modo. Então, por isso que ele vai mover tanto o jardineiro quanto o panda e vai colocar terrenos para tentar cumprir as suas cartas de objetivo. Vale lembrar que o limite na sua mão é de 5 cartas de objetivo. Se você tiver 5 cartas, primeiro vai ter que completar algum para depois poder comprar uma nova carta. Vale lembrar que completar um objetivo não é uma ação, isso pode ser feito a qualquer momento no seu turno e pode até acontecer de você completar mais de um objetivo numa mesma rodada. As melhorias podem vir impressas, como eu já falei, nos terrenos, ou podem ser tiles adquiridos através da rolagem de dados.
São 3 tipos de melhoria. Uma melhoria só pode ser colocada em um terreno onde não haja bambu. O cercado, por exemplo, faz com que o terreno onde o cercado é colocado fique protegido da fome do panda. Bambu que cresce aqui não pode ser devorado pelo panda. O panda pode passar pelo terreno, pode até parar no terreno, mas não pode comer o bambu que tem aqui. O fertilizante faz com que um bambu do terreno onde ele foi colocado cresça mais rápido. Cada vez que um efeito de jogo fizer que um bambu nesse terreno cresça, em vez de crescer apenas um pedaço, ele vai crescer 2. Obviamente respeitando aquela regra dos 4 pedaços de altura máxima. E o tanque faz com que o terreno onde você o coloque fique automaticamente irrigado, ou seja, você não precisa que a rede de canaletas chegue até esse terreno. Ele fornece toda a água que os bambus precisam. A partir da segunda rodada, cada jogador, antes de seu turno, vai rolar um dado para determinar as condições do tempo. Um dado especial, com 6 faces distintas, e cada face faz uma coisa diferente. Quando você rola o sol, por exemplo, você ganha uma ação adicional. Essa ação tem que ser diferente das outras 2 ações que você vai realizar no turno. A chuva faz com que você coloque um segmento de bambu num terreno irrigado à sua escolha. Claro que você ainda deve respeitar o limite de 4 bambus. O vento faz com que você possa realizar 2 ações iguais nessa rodada. Lembrando que as ações sempre têm que ser diferentes. Se você rolar o vento, você pode fazer 2 ações iguais. Esse benefício ele é opcional. A tempestade assusta o panda. Ele permite que você, se quiser, pegue o panda, coloque no terreno à sua escolha, e como o pobre do bichinho ficou assustado, ele come um segmento de bambu do terreno onde parou. A nuvem faz com que você escolha uma das fichas de melhoria que estão disponíveis na reserva. Você pode colocar essa ficha imediatamente em um terreno ou guardá-la no seu tabuleiro individual. Se não houver mais melhorias na reserva, você escolhe o efeito de outra condição climática. Se você tirar um ponto de interrogação, você pode escolher qual será a condição climática nessa rodada: sol, chuva, vento, tempestade ou nuvem. Os tabuleiros individuais têm um pequeno resumo visual para você lembrar isso. O sol, você ganha uma ação a mais. A chuva faz crescer um pedaço de bambu onde você quer. O vento permite que você faça 2 ações iguais. Tempestade assusta o panda e ele come um pedaço de bambu. A nuvem faz com que você escolha uma melhoria e coloque na sua reserva. E o ponto de interrogação permite que você decida qual vai ser a condição climática no seu turno. O fim da partida depende do número de jogadores. Com 2 jogadores, quando um jogador completar o 9º objetivo, começa a última rodada. Com 3 jogadores, quando um jogador completar o 8º objetivo. E com 4 jogadores, quando o jogador completar o 7º objetivo. Esse jogador recebe a carta especial do Imperador, 2 pontos a mais, aliás, e cada um dos outros jogadores terá um último turno, durante o qual poderá completar objetivos para melhorar a sua pontuação. Todos somam seus pontos, indicados nas cartas de objetivos que completaram. As cartas na mão não têm validade. Bom, como vocês puderam ver, Takenoko tem 2 grandes qualidades. Primeiro, os componentes são belíssimos, a produção excepcional. A versão nacional nada mais é do que a versão lá de fora, apenas traduzida, obviamente. E, pelas regras, você viu como é um jogo simples. Aliás, muito simples. O manual é super light, ainda escrito de maneira divertida, tem até uma história em quadrinho e tal. Tem 2 coisas que me impressionam demais nesse jogo. Primeiro é a questão do tema. Sim, eu sei, o tema às vezes é o meu ponto de compra de um jogo. Sim, já foi. Mas eu acho muito engraçado como foi feito um jogo baseado num jardineiro que faz crescer bambu e num panda que come bambu. Por isso, esse tema por si só, ele agrada a muitas mulheres que não são gamers. Já vi muitos gamers querendo convencer as suas esposas, companheiras a jogá-lo. E crianças. Tá? Muitos jogos que a gente tem, que são excelentes, às vezes o tema é um pouco pesado, ou às vezes tem violência, dependendo da proposta que você quer. Você quer utilizar numa escola, num grupo jovem, sei lá, até na igreja. Tá?
e Takenoko não tem esse problema. É um tema extremamente light, ainda tem maior cara de desenho animado. Então esse é um ponto que me atrai bastante. Como é que se faz um jogo baseado em plantar, em crescer e comer bambu? E o segundo ponto que eu gosto bastante é que tanto o panda quanto o jardineiro são controlados por todos os jogadores. Isso eu acho muito interessante. Então não tem essa de cada um tem o seu conjunto de peças. A gente tem os objetivos e as peças são comunitárias. E por isso que a cada rodada o cenário do jogo muda tanto, fica tão dinâmico. Então duas coisas que eu gosto bastante em Takenoko. Eu acho que é uma adição interessante em qualquer coleção, justamente porque você pode apresentar para visitas, para crianças, para senhoras, enfim. Tá? E um gameplay também simplíssimo. Uma das excelentes opções de jogos familiares e até mesmo de jogos para começar a coleção. Ok? Bom, esse é o final então do nosso tutorama. Eu, como sempre, deixo o convite para que você entre no meeplemaniacs.com.br, o maior site de conteúdo próprio sobre jogos de tabuleiro do Brasil. Lá você vai encontrar reviews, inclusive review do Takenoko já tem lá, os nossos vídeos, o Radiocast, Meeplemaniacs também está sempre lá, e mais centenas de matérias, tá? Um conteúdo muito bacana, feito com muito carinho para você, meeplemaniacs.com.br. Eu sou o Lucas Andrade Luquita e encontro você em um próximo episódio. Valeu! Se você também é maníaco por jogos, não deixe de ouvir Meeplemaniacs, o seu mais novo podcast sobre board games e card games. Procure no iTunes por Meeplemaniacs.